Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, bem-vindo de volta. Obrigado. Boa noite, Carol, e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom estar aqui de volta na segurança da informação. Ô Vera, vamos começar falando sobre no Viva a Voz hoje em horário especial, exatamente por causa dessa entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Globo News, a Natuzaneri. Já temos aí aproximadamente cerca de meia hora de entrevista. E o que você destaca aí para nós? Pois é, a gente atrasou pela importância, né? A primeira vez que ele fala em entrevista exclusiva a um veículo de imprensa, a uma jornalista, no caso a Natuza, depois de algumas falas aí em situações semelhantes a uma entrevista coletiva, como quando ele recebeu os jornalistas para um café da manhã, Bocardi. E tem importância redobrada porque ele se deteve bastante a respeito da tentativa de golpe de Estado que aconteceu em 8 de janeiro. Então, a gente teve a perspectiva mais detalhada do presidente sobre o que aconteceu nessa entrevista dele à Natuza. Então, eu destaco o fato de que ele confirma, reitera que o Brasil viveu uma tentativa de golpe de Estado, que tentaram solapar o poder e a eleição que ele venceu de forma democrática, e ele distribui as responsabilidades ali sem poupar as Forças Armadas e sem poupar também o próprio governo, que ele diz várias vezes que foi negligente e que não tinha as informações de inteligência necessárias, suficientes e que estavam à disposição, inclusive, nas redes sociais e em aplicativos de trocas de mensagens, etc. Então, ele deu a entender, aliás, ele não deu a entender, ele disse, apesar de não ter feito com essas palavras, que ele ficou vendido no lance, que o presidente da República não dispunha das informações necessárias diante de um golpe de Estado que ele disse estar armado há muito tempo e por pessoas que sabiam o que estavam fazendo e tinham informações de como agir, de como acessar os prédios, e esse presidente, no caso ele, ter ficado vendido a ponto de viajar para São Paulo para visitar uma cidade do interior que tinha sofrido com chuvas, e se ele soubesse, ele disse que não teria viajado. Então, muito grave essa situação, demonstra aí uma fragilidade total das forças de segurança e aquilo que ele já tinha dito no café, que ele não confia nas Forças Armadas. Então, essa falta de confiança fica muito patente em vários trechos da conversa, quando ele diz da cobrança dele para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, onde estão os soldados, onde estão os soldados, a respeito da facilidade com que os golpistas entraram no Palácio do Planalto. E essa afirmação que ele faz, e que também não é a primeira vez, de que alguém abriu a porta para as pessoas invadirem o Palácio do Planalto. Ele diz como um feeling, não dá a entender se é exatamente uma informação, mas ele diz em reiterados momentos que a porta estava aberta, que as pessoas não precisaram arrombar e que elas não encontraram resistência, que no Senado e na Câmara houve resistência da Polícia Legislativa, mas no Supremo e no Congresso não. Aliás, no Palácio e no Supremo não. Ele diz também que o Bolsonaro foi responsável pelo que aconteceu em Brasília e que ele tramou isso por muitos anos, desde que governava, desde que chegou ao poder, que ele armou a população tendo isso como um objetivo de longo prazo e que toda a coreografia que ele descreveu desde a derrota, não reconhecendo o resultado, se trancando no Alvorada, depois decidindo viajar sem passar a faixa e não comentando os golpes, não condenando veementemente e depois ainda fazendo postagens de fake news dizendo que a eleição foi fraudada, que tudo isso mostra que ele tinha conhecimento do que estava sendo armado e que pretendia voltar ao Brasil depois de um golpe para reassumir o poder. Então, uma declaração bastante grave, que ele sempre põe ali, né, eu acho, isso leva a crer e não sei o quê, mas ele está fazendo uma imputação ao seu antecessor. Então, uma fala bastante forte do presidente e que mostra, a meu ver, e ele disse isso para a Natuza,
que todos serão punidos. Então, isso inclui os militares, é uma discussão que a gente está tendo há alguns dias aqui, sobre a qual até escrevi minha coluna de hoje, porque havia dentro do governo uma dúvida quanto à conveniência e a possibilidade de se chegar a julgar os militares pelos atos do dia 8. E o Lula disse, se nós não julgarmos todos, nós não seremos capazes de assegurar a democracia. Todas as pessoas que estiveram envolvidas têm de ser condenadas, senão a gente não garante a democracia. Eu anotei aqui no caderno a frase que ele disse, muito forte essa frase. A frase também, Carol, só desculpa ainda, só para não fugir da questão da inteligência, né, que você estava dizendo aí, foi também meio, assim, ficou muito claro, né, depois tentou contemporizar um pouco, né, desse encontro que vai ter com os militares, as forças, o que eles precisam qual é a demanda que tem na aeronáutica, na marinha, no exército, o que eles precisam para que possam desempenhar a sua função na plenitude, ajudar a proteger o país e tal, que nesse encontro vai colocar isso, uma forma de contemporização. Mas muito forte mesmo que foi dito antes, inclusive na parte da inteligência, que ele fala, nós temos inteligência do GSI, inteligência da Marinha, inteligência da Aeronáutica, inteligência de todo lugar, uma inteligência que não existiu. Ele está dizendo que, no final das contas, foi todo mundo burro nessa história. E a esse respeito aí, Bocardi, além disso que você falou muito bem, me chamou a atenção o fato dele ter dito que não quis decretar uma GLO, que é uma operação de garantia da lei e da ordem, que é algo que você dá mais poderes às Forças Armadas para agirem. E aí ele faz uma comparação com o caso do Rio de Janeiro indevida, porque lá também foi uma intervenção militar. E ele fala, lá o pezão virou uma rainha da Inglaterra. E eu não ia fazer isso, tendo assumido há poucos dias, abrir mão de exercer o poder em sua plenitude, ele falou. Só que o que acontece é que lá no Rio foi uma intervenção na segurança do Rio, para a qual foi designado um militar, o general Etchegoi. Só que aqui foi também uma intervenção federal na segurança do DF, só que foi designado um civil para ocupar. O que mostra aí uma distinção que o Lula fez de forma equivocada? Lá não foi GLO também. Que se ele decretasse uma GLO, ele não teria confiança nas Forças Armadas. Ele achava que as Forças Armadas iam tentar solapar o seu poder, usar uma GLO para usurpar o poder. Isso é muito grave também. E isso é indicativo daquela falta de confiança que ele se referiu antes, lá no café com os jornalistas. Diga, Carol, o que você ia falar? Não, eu ia pontuar justamente essa frase dele sobre a punição aos militares, Vera, que você bem destacou. E ele está falando exatamente dos militares, porque ele fala, todos que participaram do ato golpista serão punidos. Não importa a patente, não importa a força que ele participe. Então, o recado é direto, né? Ele está falando com os militares num momento em que o governo está fazendo um expurgo, né? Está retirando militares de cargo de confiança, já tem um cálculo aí de 20 mil militares com cargos de confiança no governo e que vão ser desligados, né? Vão ser desligados. Esses militares, segundo o cálculo do líder do governo no Congresso, que é o deputado José Guimarães do Ceará, do PT do Ceará, em vários cargos que não exigem nenhum tipo de patente militar para serem exercidos, cargos de execução civil, portanto, e vão ser retirados. Essa limpa dessa semana diz respeito mais especificamente às guardas dos palácios, e o Lula disse na entrevista para a Natuza que essas guardas vão precisar ser reforçadas e que você vai ter que garantir a segurança dos palácios 24 horas por dia, mesmo em fim de semana, em feriado, em Natal, Ano Novo. Então, de novo, fazendo uma alusão a esse apagão de inteligência e a essa completa vulnerabilidade que se verificou no dia 8. Então, esses cargos, nesse caso da Guarda do Palácio, pela conformação que a gente tem, eles precisam ser ocupados por militares, a não ser que ele faça alguma mudança administrativa, uma mudança que eu não sei de que natureza teria de ser, se só uma portaria, se algum tipo de outra mudança, para que eles possam ser exercidos por civis, mas não faria muito sentido. Eles têm sido, historicamente, ocupados por militares. Até para isso, essa reunião de contemporização a que o Bocardi se referiu, ela vai ser importante, porque é preciso desarmar um pouco os espíritos para que, no lugar dessas pessoas que estão sendo retiradas por meio de exonerações, entrem outros militares que o governo detecte
com a volta da inteligência, de alguma maneira, detecte que não fazem parte do grupo que é simpático, de alguma maneira, a alguma tese golpista. O governo diz já ter um dossiê de quem são os militares que foram cooptados, de alguma maneira, pelas teses golpistas, seja por postagem desses militares nas redes, seja por proximidade com a família Bolsonaro ou proximidade com o general Braga Neto, com o general Heleno, que são os dois considerados os teóricos, né, os principais guias desse grupo mais radicalizado dentro das Forças Armadas. Então, separar esse grupo, que tem aí simpatia por algum flerte golpista, do grupo legalista, e aí nomear para essas funções que são necessárias e terão de ser ocupadas pessoas que são dessa outra ala moderada e da ala legalista das Forças Armadas. Ainda nessa linha aí de punição com relação aos golpistas, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de golpistas e soltou alguns aí com o uso de tornozeleira, né? Numa evolução desse processo aí de investigação, enfim, punição e tudo mais. Que precisa ser feito agora, né, Bocardi? Porque quando você tem uma prisão em flagrante, você tem de logo analisar o que vem da audiência de custódia, o que vem das primeiras informações, para que o flagrante seja ou relaxado ou convertido em algum outro tipo de prisão provisória. Então, é isso que ele está fazendo nesse momento. Diz que pretende acabar até sexta-feira a análise desses mais de 1.500, são quase 1.700, né? Casos de pessoas que foram presas desde o golpe, e ele está tentando fazer uma triagem a partir da nota de corte ali, de se a pessoa participou de alguma maneira do ato do dia 8 ou não. Então, quem está sendo liberado é quem provavelmente estava em Brasília, estava no acampamento, mas não chegou a descer a esplanada para ir ocupar os prédios na Praça dos Três Poderes. Esse está sendo o critério que ele está utilizando até aqui. Não é um critério muito fácil de você ter precisão nele, porque pode escapar muita gente que depredou. A gente tem visto vídeos nos últimos dias de pessoas nas redes sociais dizendo que depredaram os prédios e que conseguiram escapar em ônibus. Então, outras prisões ainda virão, sem ser em flagrante, de pessoas que participaram daqueles atos no dia 8, mas, por enquanto, está ficando preso em prisão preventiva quem comprovadamente quebrou alguma coisa, participou da invasão dos prédios, etc. Os demais sendo liberados com algum tipo de medida alternativa, ou tornozeleira eletrônica, ou a suspensão das redes sociais, a proibição de entrar em contato com outros suspeitos por qualquer meio, etc. Então, é um processo que vai até sexta-feira e que denota que o judiciário não vai ter nenhum tipo de condescendência com essas pessoas, que o processo vai ser célere e que vai ser rigoroso, e que não adianta eles ficarem reclamando que não tem Wi-Fi, que a comida está ruim, que não tem azeite trufado, ou seja lá o que for. Essas pessoas vão ser tratadas com o rigor da lei, que é a maneira como quem comete crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser tratado. Ô Vera, e agora parece que o Bolsonaro está estudando ficar mais tempo nos Estados Unidos, não sei exatamente com que visto, mas já tem empresários se organizando para contratar palestras de Bolsonaro, já que ele tem uma aposentadoria de apenas R$45 mil. Aposentadoria de R$45 mil e ainda um salário prometido por parte do PL, que também não é pequeno e que é custeado com o fundo partidário, né, Carol? Essas palestras seriam um meio de justificar a permanência dele nos Estados Unidos, porque existe um temor da parte dele e da família de que, voltando ao Brasil, ele possa ser preso também de forma provisória, embora todos os ministros do Supremo com os quais eu converse, não converso com todos, converso com alguns, digam que seria precipitado uma prisão neste momento do Bolsonaro, num momento ainda muito incipiente das investigações no que diz respeito à participação, à ciência e enfim, ao que ele contribuiu para aquela tentativa de golpe de Estado do dia 8, e isso precisa ser mais bem investigado, e a responsabilização dele tem de ser feita
com base em se foi incitação, se foi crime de conspiração. Vão ser os mesmos dilemas que se colocaram perante o comitê que julgou o Donald Trump pela invasão do Capitólio. E lá foi uma longa discussão quanto a qual o enquadramento jurídico que caberia ao Trump pelo que ele falou, pelo que ele postou e etc. Então, aqui a gente vai viver ainda esse momento, portanto, seria prematuro pensar em prisão do Bolsonaro agora, mas ele está mostrando que está bastante acovardado e com medo do que pode acontecer com essas várias tentativas, né? Uma hora é prorrogar a permanência nos Estados Unidos, outra hora é conseguir uma cidadania italiana que permita que ele mude para a Itália, etc. Então, o Lula até se referiu a isso, falou, como que o sujeito sai do país de uma maneira covarde dessa, porque pretendia, ele falou, ele sabia de tudo, tinha muito a ver com isso e pretendia voltar ao Brasil após um golpe. Então, isso pode também ser usado dentro da responsabilização do ex-presidente. Um outro assunto também é o presidente Lula voltando a assinar com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, falando mais uma vez, né, de que o mais pobre tem que ter isenção de imposto e o mais rico tem que pagar mais imposto. Isso aí ele falou bastante na campanha, né, Bocardi, mas é algo que não tem consistência do ponto de vista fiscal. Se você conceder isenção para quem ganha até R$5.000 num país pobre como o Brasil, em que muito pouca gente entra numa faixa acima disso, principalmente quem tem ali carteira assinada, registro, etc., você abre mão de uma arrecadação que vai fazer falta. E vai na contramão do que o Haddad está falando, de suspender uma série de isenções para aumentar a arrecadação. Então, ele falou para acenar para esse público que ficou na expectativa de uma promessa de campanha, e ele falou diante de sindicalistas, portanto, tem aí um público, né, que é esse público da classe média, que sofre com a cobrança do IR, até mais do que os ricos, mas vai na contramão do que o Haddad vem falando e do que a Simone Tebet falou numa entrevista nessa semana, em que ela disse que não tem nenhum tipo de suporte fiscal para fazer isso agora. Tanto que ele não deu prazo, falou que ainda não tem prazo e condicionou o cumprimento da promessa à realização da reforma tributária, aí sim em linha com o que o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento vêm dizendo. Então foi, a meu ver, um aceno, né? No momento em que ele assume cercado de festa e tenta dar aquela cara cheia de diversidade, etc., e boas notícias. E aí logo em seguida vem uma tentativa de golpe de Estado e fica uma semana só de más notícias, governo pego de surpresa, governo instável, sem apoio popular. Ele está tentando trazer uma agenda positiva de volta. Mas isso, nesse momento, é puro blefe. Não tem como sair essa isenção nesse ano e muito provavelmente não terá como sair no ano que vem, porque o governo não pode abrir mão de mais arrecadação, tendo o rombo fiscal que tem, e o Haddad tendo prometido que não vai fazer déficit de 200 bilhões, né? É isso. A promessa até do Bolsonaro, né? Também a promessa de campanha do Bolsonaro corrigir a tabela do imposto de renda e ele também não entregou, né? Exatamente. Anderson Torres hoje ficou em silêncio, não quis falar nada. Diz que não teve acesso à completude dos autos, que não sabe do que é acusado e que, portanto, quer primeiro tomar pé de todas as acusações antes de falar. O seu advogado diz que ele não vai se negar a falar, que não é que ele vai ficar dizendo que só fala em juízo, etc., que ele quer falar, mas que primeiro quer saber do que é acusado. Ele também chamou uma psicóloga já essa semana, então tem aí uma movimentação dele tentando se mostrar perplexo com o que aconteceu. Mas o fato é que tudo que a gente viu até aqui mostra um envolvimento bastante grande do ex-ministro, ex-secretário de Segurança, nos atos que culminaram na invasão dos 3 prédios no dia 8, inclusive com a decisão de viajar, deixando um computador ligado, deixando lá uma minuta para rever o resultado da eleição, fazer uma decretação de estado de defesa, e aquela estranhíssima decisão de mudar o protocolo que impedia as pessoas de descerem
para a Esplanada na hora em que os atos já estavam ali marcados e que os ônibus já estavam chegando em Brasília. Então, tudo isso mostra que ele tinha conhecimento do que estava sendo urdido e que deixou a cidade para não ser associado, numa tentativa vã de não ser associado ao que a gente assistiu. Fechamos então por hoje? Fechamos. Bem-vindo de volta. Amanhã falamos de novo em horário normal. Em horário normal e com música. E com música. Hoje eu fiquei prestando atenção aqui, nem deu tempo de pensar em música nenhuma, gente. Faz falta. Tá Faz. bom. Amanhã teremos então. Obrigado, Vera Magalhães. Viva a Voz. Uma boa noite para você. Tchau, Beijo, tchau, Vera. gente. Até amanhã. Mais.